Eu tenho os jornalistas Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca, a especialista em segurança pública Cláudia Romualdo e o cientista político Malco Camargos. E a gente começa falando da briga Congresso Supremo, que inclusive a gente citou de alguma forma ontem aqui nos temas discutidos. Mas é o seguinte, os senadores criticam a atuação, levantaram o tom mesmo contra o Supremo Tribunal Federal em relação a temas que, segundo eles, já foram devidamente estabelecidos pela Constituição Federal e não demandam mais necessidade de novas interpretações. Ontem, durante discurso no Senado, parlamentares alertaram que a situação demonstra a interferência da Corte sobre o poder legislativo e impõe riscos à democracia do país. Entre os temas estão, vamos lá, tem uma lista, está alguns, marco temporal, que inclusive está prestes a terminar essa votação, a regulamentação da licença paternidade, indenização sobre condições insalubres em presídios e por aí vai. Eduardo Costa. Essa discussão aí entre os poderes, alguém tem razão nessa história? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Ô Júlio, esse locutor que vos fala é seguramente, e o senhor é minha testemunha, o jornalista que mais fala a respeito e há mais tempo. Eu, ontem mesmo, disse, estou com os senadores e penso até que demoraram. Eu, fosse senador da República, eu já estaria estrelando há mais tempo. Coronel Cláudio Romualdo, essa discussão aí entre Congresso e STF é briga grande, de cachorro grande, poder de um lado, poder do outro, mas quando a senhora olha para essa situação toda, qual que é a leitura que você faz? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos da bancada, bom dia a você, ouvinte. É simples, Júnior, basta olhar o que está previsto na Constituição Federal. A nossa Constituição, ela prevê que os poderes do país são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que devem ser harmônicos entre si, mas são independentes. Isso significa que cada um deles tem suas missões estabelecidas na Constituição. E há muito nós estamos vendo os ministros do Supremo Tribunal Federal querendo legislar. E isso não cabe àquela corte. Cabe razão aos senadores de ficarem inconformados com essa postura. Aliás, é competência do Senado da República o freio e contrapeso quando os ministros ultrapassarem da sua missão e da sua função, inclusive no caso de cometimento de crimes previstos em lei, eles podem sofrer processo de impeachment. Eles podem ser retirados da Suprema Corte. O que o Supremo tem feito é causar uma grande insegurança jurídica no país. Isso, inclusive, afeta até a nossa economia, porque país com insegurança jurídica não atrai investimentos. E o nosso nobre e grande jurista Ives Gandra já se manifestou, inclusive, dizendo, com uma fala de ministro do Supremo, que eles devem entrar quando o nosso parlamento não atua, que o Supremo deve entrar e fazê-lo. Não. Quando o nosso parlamento não atua, é porque os temas que estão sendo debatidos lá ou estão em debate, ou eles não são temas que interessem a nossa população debater. Então, acho que já passou da hora dos ministros se recolherem às suas funções e fazê-las conforme está previsto em lei. Ô Marcelo da Fonseca, ontem a gente falava um pouco sobre esse assunto e esse debate vai ganhando força, vai ganhando corpo, mas eu insisto em talvez até fazer o advogado do diabo aqui nessa história, né? Eu acho que eu insistia sobre esse ponto específico com você também ontem. O Supremo precisa ser sempre provocado. E quem o provoca, geralmente, são partidos políticos, nesse caso das disputas do Legislativo. É lógico que o Supremo tem uma parcela de culpa nisso, mas também os partidos políticos que vão ali e provocam o Supremo também têm uma grande parcela de culpa por não aceitar também algumas derrotas ali no Legislativo. Ou eu estou errado, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu vejo dessa mesma forma, Júnior. Eu acho que defender a democracia, defender o direito dos partidos, dos deputados, dos senadores, é muito fácil às vezes na rede social, no discurso, mas na prática, quando você perde uma votação que para você é importante, né, e aceitar que você perdeu essa votação, às vezes é mais difícil. Então, o que tem acontecido de forma recorrente nos últimos anos é alguns partidos perdem uma votação ou não conseguem formar uma maioria para conseguir aprovar um projeto e aí recorrem ao Supremo Tribunal Federal para conseguir uma liminar, para conseguir uma decisão e aí meio que suplantar, né, a maioria no Congresso. Isso ocorre de forma muito recorrente. A gente está vendo agora. O PSOL, né, que entrou com essa ação em 2017, não conseguiu mudar as regras que eles desejavam na relação do aborto e
recorreram ao Supremo. E agora o Supremo vai começar a julgar um caso de um partido que não teve maioria para convencer o resto do Congresso. Então é muito preocupante essa posição do Supremo de ter que ser sempre o definidor do que vai acontecer no Legislativo, porque não é a função dele. A função dele é falar, isso é constitucional, isso não é constitucional. Agora, o problema, o que eu vejo que está sendo a raiz desse problema, é que o Supremo acabou entrando na polarização política do Brasil. E já tem um tempo que o Supremo tem sido usado de forma política para conseguir agradar algum grupo. Eu vou lembrar aqui que foi um marco para mim, um divisor de águas no Supremo, que em 2016, o Gilmar Mendes, ele tomou uma decisão impedindo a presidente Dilma, então o presidente Dilma, de nomear o Lula, né, o então ex-presidente Lula, sendo que ele não era nem réu. Foi uma decisão liminar, unilateral, impedindo uma presidente de nomear alguém. Anos depois, isso foi em 2016, anos depois o Moraes fez a mesma coisa, impedindo o então presidente Bolsonaro de nomear seu chefe da Polícia Federal, né, o hoje deputado Ramagem. Então, isso se tornou muito comum. E aí, na época, em 2016, os petistas ficaram revoltados e os bolsonaristas, o pessoal da direita, aplaudiu. Depois, anos depois, o pessoal da direita ficou revoltado e a esquerda aplaudiu. Então, o Supremo joga um pouco com isso. Ele desagrada uma parte e agrada a outra. Acaba entrando na política que não deveria ser a função dele. Pois é, Malco Camargo está com a gente também. Malco, bom dia para você. Queria ouvir aí a sua leitura, se tem algum contraponto nessa história, como é que você está lendo essa briga? Os senadores, principalmente aqui de Minas Gerais, olha, uma matéria no Jornal da Itatiaia hoje, inclusive está lá no itatiaia.com.br, subiram o tom, viu, Malco? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes. Tem que subir mesmo. Mas tem que subir mesmo não só contra o Supremo, mas com quem provoca o Supremo. É quase sempre a própria classe política que provoca o Supremo para ele poder negociar. Então, o marco temporal, a provocação é sobre o Supremo, foi dos partidos. Agora, essa questão toda do PSOL também tem a ver com os partidos. Logo, os partidos usam o artifício, e o Marcelo tem razão, quando não tem maioria no Legislativo, mas não é só isso. É quando o Legislativo não decide. Se o Legislativo fosse mais ágil, certamente ele teria mais condições de legislar do que o Supremo. E olha que nossa justiça tem uma fama, e não só a fama, é reconhecida por ser devagar. Esse mesmo processo sendo julgado agora está desde 2017. Já tem lá 5 anos que está no Supremo e só agora sendo deliberado. Por que o Congresso, então, não discutiu isso antes? É o que está sendo feito agora com o marco temporal. Paralelo ao Supremo, o Legislativo está utilizando que seja assim, que o Legislativo trabalhe mais rápido, se antecipe ao Supremo, para não deixar chegar às instâncias superiores esse tipo de decisão. É porque ela chega assim politizada e mais do que isso, ela não chega com nenhum compromisso com o eleitor. Afinal, os membros do Supremo são indicados pelos presidentes da República. O STF, inclusive agora, está se utilizando de uma artimanha, que é jogar para o plenário virtual temas espinhosos para não ter que encarar advogados e defensores falando verdades que os ministros não querem ouvir. Pessoal, vamos virar essa página aqui, mas essa discussão segue. Enfim, a turma tá numa briga danada lá e a gente acompanha meio que de longe aqui, mas entrando também nesse debate de alguma forma.